Nós estamos em processo de construção, mas se nós definitivamente nos entrarmos ao molde de Deus, tua vida crescerá, progredirá, mesmo passando lutas, mesmo enfrentando situações, você vai olhando e você vai vendo a tua vida crescer. Aqui está mais do que claro que Deus quer que a gente ande para frente, e andar para frente é crescer, é progredir, é ser abençoado, é acumular bênção. Andar para trás é uma questão de opção minha e sua, não de Deus. A visão dele é o seguinte: você andará para frente, eu te abençoarei. Deus, ele é recompensador. Não tem como. Pastor, tem um caminho curto? Não tem. O caminho é esse. A palavra, você tem que olhar para ela e tem que olhar para Deus e ver: Deus me quer crescendo e sendo abençoado. Engraçado, né? A gente olha o Velho Testamento e a gente aprende mais aquilo que não se deve fazer. Porque a gente vê os erros e vê as consequências dos erros, do afastamento, muitas vezes, do povo de Deus, da presença dele. Então, há uma declaração aqui bem interessante, porque Deus põe nessa condição para o povo, naquela época, naquele momento, o desvio do povo, de não estar andando com Deus, de não observar a tua palavra, de não valorizar, essa questão de colocar ele em primeiro lugar, porque Deus continua sendo o mesmo, ele é uma pessoa. E quando o povo se desviava, na verdade estava se desviando dele, da pessoa dele. E aqui em Isaías, vai lá comigo, Isaías, primeiro capítulo, há uma declaração aqui de Deus dizendo o seguinte: ouvi, verso 2, Isaías 1, verso 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos. Gente, tudo é uma questão de relacionamento, eu estou falando para vocês, nós temos que enxergar isso. Olha o que está escrito: criei filhos e os... interessante, né? Alguém está notando aqui algum progresso ou não? E os engrandeci, mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. Pastor, de maneira alguma eu estou revoltado com Deus. Gente, entende o que Deus está querendo dizer? A revolta é o seguinte: é deixar a Deus naquilo que nós precisamos fazer ou somos. Mas ele diz que os filhos estão contra ele. Aí ele agora começa a fazer uma comparação. Veja que interessante isso aí, gente. O boi conhece o seu possuidor. Até mesmo o cachorro. Aleluia. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Agora ele fala do povo. E eu grifei isso na minha Bíblia, porque ele dá uma declaração que eu e você precisamos prestar atenção. Ele diz o seguinte: mas Israel não tem o quê? E o meu povo não o quê? Esse é o problema. E ele dá uma outra declaração no final aqui, no verso número 4, que tem a ver com essa do 3, dizendo o seguinte: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Grifa na tua Bíblia: voltaram para... A porção importante daqui é essa: e quanto menos entendimento e conhecimento eu tenho de Deus, eu me afasto dele. Eu me aproximo de Deus porque eu o conheço, eu compreendo os seus princípios. E isso traz mais aproximação. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque se eu não for, eu e você, uma pessoa de busca, eu não tenho como viver apenas com base. Se eu e você, nós queremos crescer e progredir, eu não posso viver apenas com a base do que eu acho e do que eu penso. Porque eu vivia assim. Nós vivíamos assim sem Deus. Porque o crescimento e o progresso vem de Deus.
Ora, eu não posso ter a minha ideia, o meu pensamento, a minha maneira de viver, a minha maneira de encarar a vida e tomar decisões e fazer as coisas e dizer assim, Deus vai me abençoando. Não vai funcionar, porque Deus ele abençoa de acordo com o princípio dele. Deus estava falando que o povo estava afastado dele, então não andaram para frente, andaram para... Mas pelo princípio de Deus e pela verdade de Deus, pelo conhecimento de Deus e o entendimento, nós vamos progredir, porque esse conhecimento e esse entendimento, ele tem que abraçar a minha vida. Ah, é o desejo de Deus abraçar? É, mas eu tenho que me entregar, ele tem que deixar ser... ele prevalece, Senhor, pode tomar posse, eu vou trocar a minha ideia sobre esse assunto pela sua. Mas eu só troco se eu conhecer outra ideia. Quem busca Deus em conhecimento e entendimento revelativo de Deus, e a pessoa está ali, sempre pressionando, eu quero mais, Senhor, eu quero ter a tua visão, me dá a tua visão sobre a minha vida, me dá a visão sobre isso, me dá a tua visão sobre isso. Você está no caminho do progresso. Não conheço uma pessoa que não ande dessa maneira e não progrida. Os homens do passado fizeram isso. Está compreendendo? Compreendes? Enquanto eu e você não chegarmos a essa conclusão que nós temos que deixar Deus nos dominar via sua verdade e os princípios revelados aqui, a nossa vida verdadeiramente não progride, porque eu continuo ainda com a minha batida de fazer aquilo que eu acho e o que eu penso. Progresso e crescimento, pode botar isso no teu espírito nessa noite, não é fruto de dobrar os joelhos e orar e pedir a Deus. Todo aquele que quer crescer, quer progredir, quer prosperar e ora para que isso aconteça, não vai fazer a menor diferença, porque o que faz a minha vida caminhar e progredir é colocar em prática os princípios que eu estou aprendendo. Colocar em prática os princípios que eu estou aprendendo é deixar de lado o que eu acho, o que eu penso. Alguém está compreendendo o que eu estou falando nessa noite? Gente, isso aí precisa ampliar, eu e você, nós precisamos disso definido na nossa vida. Não há, aqui no livro de Jeremias diz algo interessante a respeito da minha e da tua vida, falando a respeito do povo, em Jeremias capítulo 18. Eu só estou conversando com vocês, ainda tem muitas coisas para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso. Mas isso aqui é importante. Jeremias 18, verso 6. Verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja do Senhor. Diz ele, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja. Escuta uma coisa, é o oleiro não, é o oleiro, é o oleiro que tem a visão daquilo que ele quer fazer? Ou é o barro? Não, a gente tem que parar, gente, porque essas coisas ensinam demais. Né? A Bíblia declara que nós somos barros nesse contexto aqui, ok? Porque você tem valor, você é filho de Deus, diga glória. Você não é barro. Mas nesse aspecto aqui o que é que Deus está querendo dizer? Em se tratando de fazer a minha vida, eu não faço a minha vida, Deus faz a minha vida. Opa, olha a diferença. Então, o oleiro, ele tem a visão daquilo que ele quer fazer. A questão da construção está na mão dele, a questão do final dessa construção está na mão dele. E na questão da visão daquilo pronto, está tudo na mão dele. Pega isso aí. Pastor, então qual é a minha parte? Eu sou o barro. A sua parte e a minha é deixar ser moldado por ele. Squeezing. Deus está me apertando, pastor. Deus está... Você já percebeu? Você sinceramente anda com Deus, e Deus ele vai te dirigindo para determinados lugares, e às vezes até a gente não... Ele fecha umas portas, abre outras, olha só. Porque ele quer o teu bem, ele quer o meu bem. Por que o outro foi para lá? Eu não vou.
Já parou para pensar que Deus tem fechado determinadas portas e aberto outras para você entrar, porque esse é o caminho? Ele como pai não faria isso? Eu como filho, pai não faria isso? Pego meus filhos caminhando, indo correndo em direção à rua, o que eu faço? Eu corro na frente dele e agarro o menino. Direciono ele para cá, ele vira ele para lá, vira ele para cá, para quê? Ser protegido. O menino não sabe disso, pode até reclamar, eu quero atravessar a rua, qual o problema? Nenhum, então vai. Não é isso que a gente faz? A gente direciona e a criança não sabe. Muitas vezes a nossa vida está assim. Agora, o perigo é eu simplesmente não deixar ser barro na mão dele. Por quê? Porque eu quero moldar a minha vida, eu quero que a minha vida seja assim, eu vou fazer dessa maneira, aquilo outro. Eu não posso mais fazer isso. Você tem que compreender o que eu estou falando, gente, sobre progresso e crescimento. Eu estou falando para um povo aliançado e que pertence a Deus. Você pertence a Deus? Diga glória. Então tu é dele, pertence a ele. Fala para o teu irmão, tu é barro na mão do oleiro. Oh, pastor, eu pensei que eu ia fazer o meu vasinho como eu queria. O vasinho que você quer vai ficar muito pequeno em relação ao que Deus quer fazer da tua vida. Ah, mas pastor, eu não tenho essa ideia, não tenho esse pensamento. Pois é. Quantos acreditam que ele faz as coisas bem feitas? É bom demais isso, gente. Isso acaba trazendo para nós um descanso muito grande. A igreja ela não tem essa visão, por isso ela fica nervosa. Fica reclamadora, murmuradora, fica choradora demais, se lamentando, porque não tem a visão disso. Ora, eu sou dele, ele me comprou. Se ele me comprou, eu sou dele, ele tem mais que cuidar de mim, e ele cuida. Essa é a visão certa. Eu não fico preocupado. Isso, gente, transcende a coisas tão grandes no contexto, até mesmo assim, do futuro da tua vida. Deus está no meio de uma construção na tua vida. Por que a coisa vai ser interrompida amanhã? Onde está escrito isso? Nós somos a igreja e precisamos estar nesse mundo para ajudar outros. Por que eu e você estamos aqui nesse mundo? Porque nós precisamos ajudar outros. Levar a visão dessa verdade, do Deus grande que Ele é, para outros serem libertos. O inferno quer levar a gente rapidinho para o céu. Mas Deus tem nos guardado, nos protegido. Então não fique preocupado se você vai morrer amanhã, o seu inferno está dizendo, vou te matar amanhã. E quando ele disser isso, é justamente o oposto. Ih, vou viver muito. Vai ter que me engolir. Porque nós somos barro na mão do oleiro. É óbvio isso? Vá comigo aí mesmo em Jeremias, estou mostrando aquilo que nós lemos. O Velho Testamento nos ensina os princípios de Deus. Volte um pouquinho, Jeremias 7. Aleluia! Jeremias capítulo 7, verso 23. Deus está dizendo novamente, no verso 23, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. E eu serei vosso Deus, e vós sereis o quê? Ok. Andai, está falando sobre viver, sobre a nossa vida, como é que nós devemos viver. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, não o que vocês escolhem. Alguém está compreendendo isso aí? Está claro, né? Em que eu ordeno para que vos vá, é tudo que eu quero. Mas por que tanta luta? Porque a nossa carne nos empurra para outro lugar. Nem sempre nós estamos abertos e é agradável a voz e a direção de Deus, porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa, nessa questão de andar com Deus, nessa questão de nós sermos conformados, né, irmos sendo formados, Ele vai colocando a mão para moldar a nossa vida, nós temos que nos entregar e a própria palavra exigirá de mim e de você mudanças. Que a nossa carne não gosta, mudança de hábitos, mudanças do nível de palavras, mudanças do meu comportamento para com o meu semelhante, mudança de visão a respeito da vida.
Mudança no contexto de não ser uma pessoa impulsiva em tudo que faz, ser uma pessoa dominada pelo Espírito. Mudanças de realmente aprender a descansar e esperar em Deus, porque tudo tem um momento. O carro não entra já pronto, meteu as coisas todas assim, engoliu o bichinho, saiu do outro lado pronto. É uma porção de partes sendo juntadas e é um processo de construção sendo feita ao longo de um tempo. Até o final daquilo ali, essa é a nossa vida. Não tem essa ilusão do mundo, que o mundo tem assim, resolver a sua vida em um ano. E é isso que o inferno promove para as pessoas, para elas enriquecerem ou resolverem sua vida em um ano, através de várias coisas que são comprometedoras e ilegais. Não, ninguém dá amém, acerta. Ajuda, anjo Gabriel. Porque essa é uma visão do mundo. Nós estamos em processo de construção, mas se nós definitivamente nos entrarmos ao molde de Deus, tua vida crescerá, progredirá, mesmo passando lutas, mesmo enfrentando situações, você vai olhando e você vai vendo a tua vida crescer. Aleluia! Vamos continuar que está bom aqui essa leitura. Verso 24, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém, eles andaram nos seus próprios conselhos. O que eu quero te dizer é que eles não permitiram ser barro na mão do oleiro. Uma vez que nós somos barros nessa questão. E na dureza do coração maligno, olha como a Bíblia coloca, gente, e diz assim, andaram para e não para. Aqui está mais do que claro que Deus quer que a gente ande para frente, e andar para frente é crescer, é progredir, é ser abençoado, é acumular bênçãos. Quem está entendendo isso aí? Andaram para trás? Como é que eu vou fazer uma jornada com Deus para daqui a pouco eu começar a andar para trás, ou nunca andei para frente? Eu nunca tive como pastor, realmente, eu nunca andei para frente. Porque, na verdade, eu estou andando para trás, porque a minha vida nunca melhorou. Eu estou com o Senhor, entreguei a minha vida para Ele, mas 10 anos, 15 anos, que a minha vida é a mesma, ou até pior. Tem alguma coisa errada. Não é com Deus, somos nós. E a imaturidade ainda fala assim, até quando, Senhor? Quando? Quando é que a minha vida vai mudar? Porque o irmão está 2 anos na igreja, está lá sendo abençoado, e eu estou aqui, eu estou nessa lama, eu sou o próprio jacaré. Jacaré do papo amarelo, olha como é que eu estou. A escassez. E a pessoa não percebe. Deus não está brigando em questão de nos abençoar, não. Ele quer te abençoar todos os dias. Só que eu tenho que ter a visão certa. Será que realmente a minha vida ela está entregue em áreas que Ele vem falando comigo para que eu faça correções? Será que eu tenho feito? Não sei mais nada, pastor. Pois é. Reflete nessa noite, ó igreja. Nós temos que refletir. Aí a nossa vida progredirá, andará. Não tem como, gente. O atraso não é um atraso de Deus, porque Ele nunca atrasa. O atraso está na nossa vida. Andar para trás é uma questão de opção minha e sua, não de Deus. A visão dele é o seguinte, você andará para frente, eu te abençoarei, garoto. Alguém diga glória. E tudo que você fizer hoje está plantando para frente. Pastor, mas eu estou plantando hoje a paciência, eu estou plantando hoje tantas coisas que eu não estou vendo resultado imediato. Amém, está no caminho. Com Deus é o seguinte, o que ri por último, ri melhor. Tem experimentado isso. No final dessa história, você sai melhor. Deus, Ele é recompensador. Não tem como. Pastor, tem um caminho curto? Não tem. O caminho é esse. Andaram para trás e não para adiante. Deixa eu ler um último verso com você, mostrando todo esse contexto de progresso, crescimento, que tem a ver com a nossa maneira de viver. Somos nós que nos entregamos a um molde. Vai lá em Provérbios, acho que eu desmarquei aqui. Não, Provérbios capítulo 15.
Lendo o verso de Isaías, a passagem de Isaías, Deus fala sobre a falta do entendimento e a falta do conhecimento, levando eles a andarem para trás. E aqui está escrito assim, no capítulo 15, do verso 24, para o entendido, diz assim, é o meu caso. Vamos lá, mais forte, é o meu caso. Você não é cego aqui nesse lugar, o pessoal dessa igreja não é cego. Se você quiser andar como ceguinho, eu te dou um óculos e uma bengala, mas tudo bem, você não é cego não. Aqui não. Então, para o entendido, há o caminho da vida que o leva para baixo. Teu elevador sobe. Porque quem aperta o botão para descer vai ficando quente. Eu não quero ir para o subsolo, meu irmão. Você quer ir para o subsolo? Eu quero aquele elevador panorâmico, eu vou subindo e vendo e crescendo. Rapaz, aleluia. Aí já fica mais perto do céu, que alguém diga agora. Meu Deus. Vamos ler juntos de novo? Para o entendido, há o caminho da vida que o leva para... Escuta bem, o caminho da vida é o conselho de Deus, ele te leva para cima, ele te progride, ele faz o teu progresso, o teu crescimento, a tua prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Diga aleluia. Está claro, é absoluto, isso é a palavra. Você não pode ter uma visão errada do teu Deus, ele te quer crescer sendo abençoado. Mas então para se posicionar, se você está na qualificação para, pastor, mas eu sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sou lá da mesma pastor Elinho, eu tenho carteira e tal, isso não adianta. Carteira de membro de igreja, de frequentar a igreja, nada disso adianta. Eu tenho que estar qualificado no meu procedimento para com ele. É por isso que justamente existe essa heterogeneidade, essa palavra aí. Uns andam mais alto, crescem, outros estão andando para trás e tal, porque tem alguma coisa aí, tem que ser acertada. A questão não é a palavra, como eu falei para vocês, tem problema a semente? A semente tem problema? Não, ela é incorruptível, ela é perfeita. Qual o problema? Solo. Solo está falando comigo e com você. Solo somos nós. Então, qual é a qualidade do meu solo? O que esse solo tem feito para que essa semente ela produza? Porque ela vai crescer, você mete uma semente, meu irmão, não tem jeito, ela começa a crescer, bota a raiz, não tem jeito. A palavra, você tem que olhar para ela e tem que olhar para Deus e ver, Deus me quer crescendo e sendo abençoado. E isso acontecerá de fato, se eu tiver entendimento, conhecimento e colocar isso na prática. Diga aleluia. Irmão, eu estou animado com essa série. Vamos depois analisar alguns homens aqui, falar a respeito de situações são interessantes. O inferno sabe disso, o teu caminho, ele olha para você, ele tem medo, porque ele sabe que o teu caminho é de crescimento. E se você cresce, você amadurece, você é abençoado, você abençoará outros. Gente, se nós crescermos, o crescimento de Deus não tira essa visão de achar que, pastor, é isso aí, pastor, vai falando que eu quero saber de mais grana, eu estou precisando de grana, pastor, o negócio é grana, meu irmão. Não é só essa área, porque quando você também amadurece em termos de verdades, você fica mais firme. Você produz, não é qualquer coisinha que chega para você, o inferno para te dizer, para te derrubar. Ele não te distrai da sua missão e do seu compromisso de fidelidade. Aleluia, diga aleluia. Não distrai, porque você está firme, você já conhece essa voz. Não vem com esse papo aí conhecendo de mim não, eu sei quem eu sou. Sei meu direito, também sei meu dever. Então aquele que cresce é aquele que aprende a saber quem ele é em Cristo, ele conhece os seus direitos, suas promessas, não abre mão, mas também é alguém que executa os seus deveres, seu compromisso, sua fidelidade, seu comportamento prova, o cara tem aquele ritmo, tem aquela batida, vento vem, tempestade vem, onda vem, ele só fura a onda, aleluia, não toma caixote. Alguém já viu assim, uma pessoa de idosa, assim na beira da praia, vai chegar perto do mar e tal, e de repente vem aquele caixote e embrulha. Alguém já passou por essa cena aí, nunca viu? E quando a pessoa quer se levantar, o resto está tudo abaixado, meu irmão. E o pessoal na areia, ajuda, velhinha, ajuda. Não, pastor, eu estou rindo porque eu já passei por isso. Não é?
Eu já passei por uma situação dessa. Que aconteceu aquele negócio, eu ouvi, estava bom, meu Jesus, aleluia. Estou fora. Está dando para compreender isso aí, gente? Meu Deus é maravilhoso. Nós é que precisamos correr para nos tornar homens e mulheres sábios.